Bom dia, mulheres e homens, que eu vi que tem um monte de homem aqui, estou animada, que os irmãos também vieram assistir a... Queria começar com uma oração. Deus querido, Pai Santo, que especial, Senhor, poder falar da Tua palavra, poder compartilhar com as minhas irmãs, Deus, as coisas que o Senhor tem me ensinado, Pai. Te agradeço muito pelo Teu Espírito Santo, que nos inspira, Pai, que nos ensina. Muito obrigada porque Ele tem cuidado, Pai, das coisas que nós temos ensinado, Pai. E eu peço, Deus, que o Senhor possa falar através de mim, a mesma pecadora que sou, Deus. Peço que o Senhor possa falar com as minhas irmãs através da Tua palavra, Pai. E que o Senhor possa me usar, Deus, para poder transmitir, Senhor, a Tua mensagem. Também peço que o Senhor fique com o culto, que logo mais nós vamos ter, com a nova geração. Que tudo hoje seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Conduta feminina cristã. O que é conduta? O que vocês acham que é conduta quando a gente fala... fulano tem uma conduta não sei o que lá. O que é conduta? Comportamento. Pode ser atitudes, né? Que você vê a pessoa. Tem também expressões verbais que você usa, que às vezes você tá quietinha assim, mas aí você fala uma coisa... E pronto, aquilo já, né? Parece que você é uma santa. Aí você vai, fala um negócio assim, fala, nossa, então não é bem isso, né? Ou então, expressões físicas, né? Às vezes você está falando com alguém e a pessoa está achando que está abafando, né? E você está assim, né? Aí você está expressando o quê? Não estou gostando, né? Então, a nossa conduta, as nossas atitudes, nosso comportamento, fala muito de quem nós somos. As palavras, né, dizem muita coisa, mas o seu exemplo, a sua vida fala mais. Fala mais que as suas palavras, né? Eu acredito que isso acontece muito também nas famílias em relação aos filhos, né? Porque a gente fala, né, que os filhos, eles seguem mais o seu exemplo do que o que você fala. Então, a gente precisa ter esse mesmo entendimento do nosso comportamento. Então, fala, como é que deve ser uma mulher cristã? Bom, nosso mestre é Jesus Cristo, né? Então, eu resumiria essa aula dizendo o seguinte: nós temos que ser como Jesus. Obrigada, bom dia. É simples, né? Então, eu lembro que o Tiago Brown estava falando semana passada, né, que se tivessem mais Jesuses, né, entre nós, né? Então, eu diria que se fossem Jesusas, né? Se Jesus fosse uma mulher, como seria Jesus? Boa pergunta, né? Bom, a Bíblia não tem exatamente essa resposta. Então, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala da conduta cristã de uma maneira geral, tanto homem como mulher. E é isso que eu queria começar falando com vocês em 1 Pedro 2, de 11 a 17. Eu estou com a Bíblia na nova linguagem. Eu acho engraçado ficar olhando aqui para trás, né? Chique. Vamos lá. 1 Pedro 2, a gente vai ler de 11 a 17. Diz assim. Olha o tema, a conduta do cristão, né? Está escrito em cima. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais
que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas. Amem seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Olha aí, quanta coisa, hein? Se a gente for analisar uma por uma, eu acho que eu chego até o culto dos solteiros. Mas, vamos pensar nas principais aqui, né? Que ele começa a falar. Isso para homens e mulheres, tá? Ele não está falando aqui só para mulher, né? Ele está falando para homens e mulheres. Então, a primeira coisa que ele fala, lute contra os desejos carnais. Primeiro conselho que Pedro dá. Por quê? Porque realmente isso é algo muito forte na gente, né? É algo que faz a nossa luta ficar mais difícil, né? Os desejos carnais. Então a gente pensa assim, poxa, mas eu não... os desejos carnais são somente os que têm a ver com a impureza? Não necessariamente. Podemos ter vários outros tipos de desejos que são desejos carnais. E é a primeira coisa que ele está falando, né? Lute contra os desejos carnais. A outra coisa ele fala, seja um exemplo entre os pagãos. Esse aí também é difícil. Ser exemplo entre os pagãos. Como? Na sua conduta, como a gente estava falando, na sua maneira de se portar, como você se relaciona com as pessoas. Então, no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar, você deve se destacar por você se parecer mais com Cristo do que com as outras pessoas. Eu lembro de uma situação que aconteceu no meu trabalho. Bom, vocês sabem que como mulheres, no ambiente, muitas vezes você é assediada, né? E você precisa ter sabedoria em como lidar com isso. E eu sempre me esquivei, né? Sempre não deixava que as coisas me iludissem, né? E eu lembro que uma vez um funcionário veio falar comigo. Não, minto. Ele falou com uma outra funcionária e ela veio me contar. Ó a fofoca. A conduta, não pode fofocar. Mas foi assim. Ele falou, nossa, eu acho que a Glaze deve ser sapatão. Porque eu já dei tanto em cima dela e ela não me deu uma chance. E eu falei, é isso aí. Prefiro que pense assim. Prefiro que acho que eu sou sapatão do que pensar assim, eu acho que eu vou ter alguma chance, né? Então, qual é a conduta? A conduta de você cortar, né? Você corta todo e qualquer tipo de iniciativa da outra pessoa, exatamente porque você tem um padrão, porque você respeita Cristo, né? E você é templo do Espírito Santo, né? Então, quando você fica, mas poxa, meu amigo do trabalho falou isso, falou aquilo, e aí você fica assim, pensando, né? Nossa, e lá na igreja, né? Tem tão poucos irmãos, né? Então, convida ele para ser discípulo, né? E não fica lá iludida, achando que alguma coisa diferente pode acontecer. Então, seja exemplo nesse sentido, não dê trégua, né? Não acha que Satanás vai sossegar enquanto ele não conseguir tirar você. Se ele não conseguiu você com desejos carnais, que é a primeira coisa,
ele vai tentar acabar com o seu exemplo, né? Fazer com que você não se sinta, como posso dizer, não se sinta digna de compartilhar sua fé. Porque daí você vai se sentir assim, eu não posso falar nada porque eu também sou pecadora. Quem não é, né? Então, todos nós precisamos nos vigiar nesse sentido. A outra coisa que ele fala, obedeçam às autoridades. Quais? Todas. Todas as autoridades. Mas quem é a autoridade? Na sua casa, seu pai é autoridade. Se você é casada, seu marido é autoridade. Se você trabalha, seu chefe é autoridade. E o governo é autoridade. Então não posso ficar gritando fora Temer? Não vou entrar nesse assunto. A Bíblia fala por si só. Respeitem as autoridades. Obedeçam às autoridades. Depois ele fala, sejam livres, mas não façam o mal. Então tem uma escritura, 1 Coríntios 6:12, que fala, né? Eu posso todas as coisas, mas nem todas convêm. Então, você é livre, de fato, para agir. Mas o que convém? Aí volta naquela segunda coisa que ele fala do exemplo. Onde a minha atitude vai ser exemplo? Aonde eu vou mudar ou não, que eu vou parecer mais com Cristo ou não? Então, eu posso todas as coisas? Posso. Mas eu tenho que limitar as coisas que me fazem parecer com Cristo. Do contrário, por que você ia querer ser cristã? Por que você escolheu esse mestre? Você escolheu Jesus Cristo como seu mestre. Pelo menos na água do batismo você falou, né? Jesus Cristo é meu Senhor. Então, é mesmo? Se for, ele vai ser Senhor da sua conduta, Senhor das suas palavras, Senhor da sua vida como um todo, né? Então, você vai ser livre, sim, para fazer o que é certo. E não ter liberdade para fazer o mal, né? Depois ele fala, respeitem a todos. Eu resumiria isso como, seja educado, né? A educação vem de casa, é verdade, mas eu acho que quando a gente se torna cristão, a gente aprende a respeitar as pessoas de uma maneira diferente daquilo que a gente aprende em casa também. Porque a gente aprende a respeitar mesmo as pessoas que te maltratam. E também, quando a gente é criança, a mãe fala, não fala com estranhos. Aí, quando a gente se torna discípulo, fala, fale com estranhos. O maior número possível de estranhos que você puder falar. Porque você tem uma missão de salvar as pessoas, de ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus. Então, como você vai se aproximar de pessoas que você não conhece se você não for respeitosa? Então, não é só, eu respeito quem eu considero. Não, você tem que respeitar todas as pessoas. Por quê? Porque todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Você respeita Deus? Então, você deve respeitar as pessoas. Nossa, mas tem gente muito chata, tem gente que me irrita. É verdade. Mas aqui na Escritura não tem um aspas, né? Respeitem a todos os que são legais. Aí não. E, na verdade, eu acho assim, que respeitar a pessoa que você gosta, que você considera, é fácil. Nem precisaria ter aqui uma direção. Eu acredito que essas direções são exatamente para as pessoas difíceis, as que a gente não tem o hábito de respeitar, ou que a gente desrespeita naturalmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no ambiente de trabalho, na família, aqui entre os irmãos, né? Com os homens, né? O nosso respeito com os homens. A gente estava no bate-papo sexta-feira e a gente foi orar antes de comer e só tinha um homem, mas era um hominho, era o neto da Elisa. Aí eu falei para ele, você não quer orar? Porque ele era o homem da sala, né? Eu falei, você não quer orar? Não, tia. Ele falou, ora, não. Mas assim,
é aquela coisa, né, de você já ensinar desde pequeno, olha, ele é o homem, né? Então, primeiro perguntar para ele, você não quer? Então, a tia ora. E a gente não tem, né, esse hábito, né, de respeito, né? Então, de educação, de respeito, você vai compartilhar a sua fé com alguém, e aí você, queria te fazer um convite, não, a pessoa, né, fala, oi, tudo bem, né, bom dia, ou boa tarde, ou, né? Então, tem um funcionário lá na empresa, que eu até falei para o Fernando, eu falei, nossa, que moço educado, né? Mas é só quando ele está no telefone, porque ele faz venda por telefone. Então ele fala, com a pessoa, chama de querida, chama não sei o que lá, meu rei, e PPP, e termina a ligação sempre falando, fica com Deus, né? Que Deus te acompanhe, que Deus... Eu ouço, né? Falo, nossa, né? Aí ele desliga o telefone e já xinga o companheiro do lado, você que não sei o que... Eu falo assim, nossa... Então, você percebe, né? Existe um respeito direcionado, né? Não, eu vou respeitar porque eu ganho alguma coisa com isso. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Fala para a gente respeitar todos. Depois ele fala uma coisa, em seguida. Qual que é a outra coisa que ele está falando? O texto está aqui? Não. Caramba, já tirou. Ó, peraí, deixa eu ver o versículo aqui. No 16. Não, no 17. Respeitem a todas as pessoas e amem os irmãos. Ixi! Aí é difícil. Quando estava na área do respeito, ainda vai, né? Mas ame os irmãos. Tem irmão legal, tem irmão chato, né? Então, para amar todos. Amar todos. Porque, assim, é fácil você amar as pessoas que têm empatia, né? As pessoas que você tem relacionamento. Mas amar todos os irmãos. Nós somos uma igreja bem diferente, né? Nós temos todo tipo de gente aqui, de todas as idades, de todas as classes sociais, quer dizer, não de todas, acho que rico não tem, mas assim, temos de todas as regiões de São Paulo, vamos dizer assim, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, vários fundos religiosos que se encontram aqui, né? Então, como a gente vai se relacionar? Como a gente vai amar uns aos outros? Se a gente se negar. Que é o que Jesus falou a primeira vez, né? Quando ele falou, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, né? Então, uma das maiores forças que você pode ter em relação a amar alguém é se negar. Você precisa ter tolerância, né? Para amar um ao outro. Porque senão a gente vai furar o olho um do outro aqui, né? Porque cada hora um vai pecar contra o outro. Simples, né? Por quê? Porque somos pecadores. Então, aí você está andando no corredor aqui da igreja, aí a pessoa passou reto por você e não te cumprimentou. Ah, fulano está mal, porque não me cumprimentou, aí já pega, já fala com não sei quem, fulano estava mal, porque não me cumprimentou, não sei o quê, aí já blá, 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 e nem a pessoa passou, não percebeu. Então, quando acontece isso comigo, o que eu já faço? Eu já dou o pé, se a pessoa trupica, eu já falo, oi, me cumprimenta, tudo bem? Então, não deixe passar. Se eu quero cumprimentar, eu vou lá e cumprimento. Eu não fico esperando, né? A pessoa vir falar comigo, PPP. Então, não precisa ter essa... Nós somos irmãos, a gente não precisa ter essas formalidades, né? A gente pode, irmão, você está em casa, você está na casa do seu pai. Então, você pode ter essa intimidade, essa liberdade, né? Você não precisa se sentir presa, né, àquilo que acontece lá fora. Aqui todos somos irmãos. Então, consequentemente, todos vamos pecar, né, uns contra os outros. E a gente precisa perdoar uns aos outros. Se a gente não perdoar, a gente não vai conseguir amar, porque é muito difícil.
Depois ele fala, temam a Deus. Então, a conduta cristã, ela tem a ver com temor a Deus. Temam a Deus, que é princípio da sabedoria, o temor a Deus, né? Em Provérbios fala. Então, o que é temor? É respeito. É entender que Deus, Ele está em todos os lugares, em todas as situações, aonde quer que você esteja. Eu falo que Deus, Ele é o Wi-Fi do céu, né? Ele está sempre online. Aí você está fazendo uma coisa errada, e aí você fica com receio de falar com outro ser humano que é pecador. Aí você esquece que Deus viu in loco, né? Online. E aí você tem mais medo de seres humanos do que de Deus. Então, é o inverso. O ser humano, ele pode te ajudar a você se arrepender, a você buscar, né, a te dar as escrituras, mas Deus já viu. E, na verdade, a gente vai prestar contas para quem? Para Deus. Eu não vou prestar conta para o meu parceiro de discipulado. Não vou prestar conta para o meu líder de bate-papo. Não vou prestar conta para o ministro da igreja. Eu vou prestar conta para Deus. Então, primeiro, temor a Deus. Quando você teme a Deus, consequentemente, você vai ter respeito pelas pessoas, você vai amar os irmãos, e tudo isso vai vir no pacote, né? Então, temor a Deus, irmãs, é essencial. Eu penso que quando a gente entende isso com profundidade, você evita muitos pecados na sua vida, porque você entende. E Jesus falou, né? Estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, pensar, Jesus está andando aqui comigo. Então, que atitude que eu vou ter? Como eu vou me comportar? Jesus está aqui comigo. E a gente, em algumas situações, a gente pensa assim, o que Jesus faria no meu lugar? Aí você só pergunta assim para o lado, ei, Jesus, entenda que Jesus está lá. E que você precisa respeitá-lo. E você precisa ter temor. Então, não esqueça, os olhos de Deus estão em todos os lugares. E é a Ele que nós prestaremos contas, né? E a última coisa nesse versículo, ele fala, né? Respeitem o imperador. A gente tem imperador? Não. Quem que é a maior autoridade que a gente tem no nosso país? Presidente. Não fala mais nada. Então, assim, né? Bom, eu falei, eu não vou falar de política aqui, mas a Bíblia está falando. Respeita. Se faz o que você concorda ou não, mas a Bíblia fala sobre respeito, né? Respeito ao imperador. Então, se a gente for, vamos fazer um resumão aqui. Qual é a conduta de um discípulo? Fala, um discípulo luta contra os desejos carnais, é exemplo entre os pagãos, obedece às autoridades, é livre, mas não usa a liberdade para fazer o mal, respeita as pessoas, ama os irmãos, teme a Deus e respeita o imperador, no caso, presidente. Nossa, tá ótimo isso aqui. Todo mundo consegue fazer isso assim, né? Amanhã já está todo mundo fazendo, né? A gente precisa de Deus para fazer isso. Não é algo que é da natureza. A natureza é totalmente o contrário isso aqui. Mas isso é para todo mundo, né? A conduta de um discípulo, tanto homem como mulher. Aqui não está falando. E a da mulher? Se a gente for falar. Agora vamos falar da mulher, a conduta da mulher. Agora eu queria que o DJ pusesse um vídeo que eu separei, super legal. É uma música que vai retratar um pouquinho da conduta que a gente espera que a mulher de Deus tenha. É uma versão, né? Tem uma música e puseram uma letra na música.
Você está na igreja certa, com a roupa errada. Aqui não é Batista Renovada. De mini saia, aqui não vai cantar, nem de calça apertada. De onde estou, posso ver tudo que você deveria esconder. Diz pra mim, porque eu já sei que você só veio pra essa igreja pra namorar. Diz pra mim, pode dizer que você só tá nesse conjunto pra piriguetar. Diz pra mim. Só tem uma diferença, né? Que fala assim, você vem nessa igreja só para namorar, acho que não. Que namoro não está tão fácil, né? Então, irmãs, por que eu falei disso? Porque, assim, quando eu vi esse vídeo, eu achei muito engraçado, né? Eu falei assim, gente, como... Isso que a gente vive em qualquer igreja, né? As pessoas estão gritando, né? Olha, mulheres, vocês precisam ter um padrão cristão na sua maneira de se vestir. O seu comportamento não é só no que você fala, como você age, mas você fala muito de você com o que você usa, com as suas roupas. Você comunica quem você é conforme você se veste. Se o que você se preocupa é com o seu interior ou com o seu exterior. Ai, Gladys, que bom, agora não preciso mais depilar o braço, não preciso mais pentear o cabelo, ai, não vou mais fazer unha. Graças a Deus, gastava uma nota fazendo unha, fazendo as coisas. Não precisa... É isso? Não. Ele não está falando para você não se cuidar, né? A coisa é não se importar mais com o seu exterior do que com o seu interior. Porque o que acontece? Quando você usa mais a sua fachada, você vai atrair também pessoas que se importam mais com isso. E sabe o que acontece? A beleza, ela passa. E aí aquela pessoa que se interessou por você por causa do seu exterior, sabe o que ela vai fazer? Vai passar. Porque sempre vai ter uma mulher mais bonita que você. Sempre vai ter. Alguém mais nova, alguém mais interessante, sempre vai ter. Então, se você se baseia nisso, é isso que você vai colher. E os homens a mesma coisa, né? Se os homens se interessam pelo exterior, isso também vai acabar. Mas, como é que Deus espera que a conduta da mulher seja, né? A gente está aqui em 1 Pedro, pode continuar no mesmo livro, no capítulo 3, versículo 3 e 4. Fala assim: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de vocês deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Opa! Calma e delicada. Todas nós somos, né? Calma e delicada. Meiga, né? Todo mundo aqui é assim. Então ele fala que isso é que tem valor para Deus. Não é o penteado, a roupa. Gente, isso que falou aqui na musiquinha, que falou, daqui eu vejo tudo que você deveria esconder, é verdade. Porque você está aqui num lugar mais alto,
E eu vou te dizer, se você tiver com decote, dá para ver. Dá para ver daqui. E quem é que está aqui normalmente? É o irmão que está pregando. Né? E qual é o respeito que eu estou tendo com esse irmão? Porque assim, lá fora, os irmãos lutam pra caramba, a mulherada anda nua lá fora. Entende? Anda com umas calças tão apertadas que você fala assim, meu, como é que respira? Porque agora tá frio, né? Então tá de calça, né? Porque quando tá calor, é a mini saia, ou então é os shorts, ou então... E aí a gente pensa assim, não, eu preciso... eu não posso ser tão radical assim na igreja, porque como é que eu vou atrair os jovens? Ué, com a palavra de Deus. Se o jovem não vem aqui porque ele quer ser cristão, porque ele quer se reconciliar com Deus, ele vem aqui para quê? Então, assim, qual é o padrão que a gente vai ensinar para as pessoas? Né? Então, tanto decote como saia. Aqui também, o pessoal que vem aqui ou dar aviso ou cantar, você tem quando a coisa está muito curta, daqui de baixo fica pior. Entendeu? E aí, então, a pessoa que vai subir aqui, vou batizar alguém, vou fazer qualquer coisa, precisa ter esse cuidado. Porque, assim, aqui embaixo, a altura da saia, ela tem um visual. Daqui de cima é outro. Né? Então, roupa transparente também, a gente precisa também vigiar. Porque também, essa luz aqui, chega aqui, não, mas não dá para perceber. Aí, quando você vai batizar alguém, né? Nunca camiseta branca, gente. Nunca, ever, nunca camiseta branca. Por quê? O que a camiseta branca faz quando molha? Fica transparente. Entende? Então, são cuidados que a gente precisa ter para zelar pelas nossas irmãs e zelar pelos nossos irmãos. Né? Então, irmãs, não achem que as suas roupas precisam ser as roupas da moda, até porque as roupas da moda são mais caras, então é bom que você pode economizar, pode usar a roupa do ano passado, tá tranquilo, entendeu? Então, não ache que isso é a coisa mais importante. E fala de joia, de penteado, né? Várias coisas. Ele fala que o que tem valor para Deus é um espírito calmo e delicado. E eu acredito que os homens também valorizam isso. Homem não gosta de mulher briguenta, viu? Vou te falar. Salomão já falava, é melhor morar no telhado de uma casa do que com uma mulher briguenta. Espírito calmo e delicado. Tem valor para Deus e para os nossos irmãos também. Então, a grande luta, né, que nossos irmãos passam por causa da impureza aí fora, quando ele põe o pé aqui dentro, tem que cessar. Quando ele chega aqui, ele tem que pensar, puxa, aqui tem mulheres de Deus. Aqui tem mulheres que eu vou poder conversar, que eu vou poder sentar, que não vai precisar pôr a Bíblia na perna. A saia está tão curta e tem que completar com a Bíblia, assim, para não aparecer, né? Então, a gente tem que ter esse zelo, porque senão, irmãs, quais homens a gente vai estar tendo relacionamento? Porque futuramente, né, as que são solteiras vão querer casar. Você quer que os homens que entrem aqui sejam atraídos pelas mulheres que estão aqui, exteriormente, ou que os homens sejam homens de Deus que vão olhar para o que realmente é importante? Que é o espírito que você tem internamente. E o que eu falei, você mostra quem você é por fora. Você vai numa entrevista de emprego, eles sempre aconselham, para a mulher, né, vai com um tailleur, né, uma calça social ou uma saia, um negocinho assim, tal. Sempre falam cores básicas, né, sem muita maquiagem, tem várias dicas assim para você, né? Então aí você vai na entrevista desse jeito, né? Do jeito que falaram.
Ah, passou. Ai, que bom. Primeiro dia de trabalho. Aí você já vai de fusô, né? Calça apertada. Aí vai com a leg, né? Vermelha, né? Aí uma blusinha básica, tipo assim, né? Com pouco detalhe. Aí vai com o cabelo, né? Todo globetrotters e um brincão assim, batom roxo, que tá na moda batom roxo, né? Batom roxo. Aí chega a pessoa fala assim, tipo assim, nossa, você me enganou, né? Quem é você, né? Chama a funcionária que eu contratei. Então, não adianta a gente também querer fingir que nós somos quem nós não somos. Porque a gente precisa ser sincera. Então, se você tem dificuldade na sua maneira de se vestir, se você acha que não tá bom, mas você não sabe como mudar isso, pede ajuda. Entende? Todas nós podemos lutar com essas coisas. A gente pode pedir ajuda umas para as outras. Eu lembro quando era mais jovem, que eu ainda morava com meus pais, eu lembro que às vezes eu punha uma saia, que eu sou alta e minha perna é fina, né? Aí ficava uma coisa meio estranha quando eu punha a saia. Aí eu falava para meu pai, pai, tá bom. Aí meu pai era o olho clínico, né? Se ele falasse, tá, pode sair. Aí eu ia, né? Aí, pai, tá apertado? Não sei o quê. Mas a minha mãe não, minha mãe já falava, ai, tá lindo. Ai, tá ótimo. Não, tá o que é bonito é para ser mostrado. Não, imagina. E minha mãe ainda falava, você precisa engordar mais, filha, porque você tá muito magrinha. Aí as roupas não caem bem em você. E eu, né? Então, hoje eu não pergunto mais para o meu pai, né? Mas eu pergunto para o meu marido, né? Mas assim, eu acho que se você chegou a ter que perguntar, é porque você já está na dúvida. Você só pergunta se você está na dúvida. E se você já está na dúvida, então não põe. Deu dúvida? Não usa. Ponto. Porque assim, se a gente... Mas será? Porque no fundo você quer que alguém apoie aquilo que você... você já sabe que não está muito bem, né? Mas assim, quando é questão de gosto também, tipo, não tem nada a ver com estar apertado ou decotado, mas assim, eu tenho um vestido vermelho, um preto e um azul, mas eu não sei qual que ficou melhor. Me ajuda a escolher. Não é essa dúvida que eu estou falando, né? Eu estou falando de dúvida de você estar ou com uma roupa muito apertada, ou muito decotada, ou muito curta. Eu lembro de uma jovem aqui na igreja, ela estava com shorts. E eu falei para ela, irmã, tá curto, né? Mas é shorts. Tipo, shorts é curto, né? Não, mas é shorts. O nome já diz short, que em inglês quer dizer curto. Então, assim, eu não queria falar assim para ela, então, shorts não é roupa de vir na igreja, né? Então, põe uma bermuda, né? Que vai até o joelho, pelo menos, né? Então, nós precisamos ajudar as nossas jovens a saberem se vestir. Porque não adianta você querer ter um padrão alto se a nova geração não tiver. A nova geração precisa entender isso também, que faz parte. Mas a gente é muito quadrado, isso não pode. Então, amor, mostra aqui na Bíblia para mim que pode. Que eu mostro 1000 escrituras que não pode. Então, assim, irmãs, nós precisamos entender que nós estamos no meio cristão. Existem regras de conduta que a própria Bíblia coloca. Então, a gente precisa se submeter a isso, né? Então, existe alguma coisa aqui na Bíblia que fala sobre, então, a roupa pode estar apertada até um dedo, né? Você tem que entrar um dedo aqui. Não tem isso. É bom senso. Bom senso. Tem que pensar. Quando eu estou me vestindo para agradar quem?
né? Aí você lembra, quem é seu Senhor mesmo? Jesus é meu Senhor. Então, se Jesus estivesse aqui no meu guarda-roupa, me ajudando a me vestir, qual roupa que ele ia me ajudar a colocar? Né? A gente tem que pensar dessa maneira. Então, irmãs, a conduta, ela é de dentro para fora. Nós vamos cuidar do nosso coração, vamos cuidar da nossa espiritualidade, e isso vai se refletir no que a gente veste. Então, a gente precisa ter esse zelo por dentro e por fora, porque isso é que Deus espera de nós. Em 1 Samuel 16, 7, vamos lá, Velho Testamento. Tem mais 3 minutos, né, Rosângela? Mas as irmãs falaram que eu posso falar. 1 Samuel 16, 7. Nossa, eu estou em 2 Samuel. Espera aí, gente. 16, 7. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Caramba. Fala assim, né? Nem com a altura, nem com a aparência. Provavelmente o cara era alto e bonito, hein? Ah, mas eu não posso. Ai, não posso gostar de alguém alto e bonito? Né? Claro que pode. Você só não pode achar que isso é mais importante do que o coração dele. Então, isso não serve só para as mulheres, né? A gente leu em 1 Pedro, estava falando para a mulher, né? Que a beleza da mulher tem que ser um espírito calmo e delicado. E aqui está falando de um homem, que Deus vê o coração, Deus não vê a aparência. Então, irmãs, a gente precisa ter o mesmo olhar de Deus. Ah, então se Deus não vê a aparência, então eu posso pôr qualquer roupa, porque Ele está olhando o coração. Então, mas o que eu falei? Que o seu coração vai refletir a roupa que você está usando. Então vai ser facinho Deus saber como é que está seu coração. Ele bate o olho em você, decote, roupa apertada, mini saia, ele nem vai precisar fazer o raio-x, que ele já sabe, a coisa aqui está feia. Deixa eu ir para a próxima. Então, a gente precisa, pelo menos, dificultar um pouco o trabalho de Deus, né? Tá com a roupa assim tão legal que Deus fala, pô, eu vou ter que entrar lá no coração para ver, né? Porque a roupa, pelo menos, tá, a fachada tá boa. Aí ele chega lá, o coração podre, não adiantou nada. Arrependimento, né? A gente precisa ter arrependimento no nosso coração. Mas, irmãs, o recado que eu queria dar para vocês hoje é que a nossa conduta começa no nosso coração, nos nossos pensamentos, no nosso relacionamento com Deus, e ela é transferida para fora. Algumas pessoas falam, né, que se você tem uma boa alimentação, uma alimentação saudável, que a sua pele também fica mais brilhante, mais bonita e tal. Então, que você é o que você come. Né? Vocês já ouviram isso? Você é o que você come. Então, a mesma coisa espiritualmente. Se você se alimenta da Bíblia, se você se alimenta de Deus, das suas orações, da troca de discipulados, se você se alimenta do Espírito, você também vai exteriorizar as coisas do Espírito. Então, irmãs, que a gente possa ter esse coração e uma ajudar a outra. E sabe uma coisa, para a nossa vergonha, não é para a nossa alegria, para a nossa vergonha, que quem pediu para eu tocar nesse assunto foi um homem. Quando eu falei que era para eu, né, que era eu que ia dar aula, então eu falei, qual tema? Qual tema vocês querem que eu fale? Aí o irmão falou, por favor, fala da roupa das irmãs. Eu fiquei com vergonha. Eu falei, ok, vamos falar. Então, irmãs, que a gente possa se ajudar.
que a gente não precise que um homem perceba isso antes da gente, né? E que a gente possa cuidar uma da outra. Amém? Então tá bom, vamos terminar com uma oração? Deus querido, Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem nos instrui com a Tua palavra, o Senhor é quem nos esclarece nossas dúvidas, Pai. E eu te peço, Deus, que nessa manhã, isso que nós conversamos, Deus, através das Tuas Escrituras, fiquem gravadas no nosso coração, que nós possamos, Deus, ter uma conduta de exemplo entre os pagãos, Pai, entre nossa família, que sejamos, Deus, amorosas umas com as outras aqui, e que possamos, Deus, refletir, não só por dentro, mas por fora também, a nossa fé. Que possamos, Deus, ser imagem e semelhança do Senhor de todas as maneiras, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém.